Olá a todos, bem-vindos ao Jônio Geral, um canal dedicado à tecnologia, à educação e à fotografia. Hoje vou falar sobre o uso do flash, a fotografia noturna. Essas fotos que vocês estão vendo foram tiradas de um evento que eu cobri a partir das 5 horas da tarde e foi até a noite. E para obter as fotos que eu tive aqui, eu usei essas configurações que nós vamos conversar agora. Se você perceber, essas fotos foram tiradas ao ar livre. Você tem as pessoas que estão próximas da câmera, estão um pouco mais claras, mas mesmo assim o fundo não está totalmente escuro. E é o que acontece muitas vezes, muitas pessoas tiram fotos, geralmente elas tiram fotos no modo totalmente automático. Você tem aqui no primeiro plano as pessoas bem claras e no fundo você praticamente não observa quase nada, o fundo fica muito escuro. Então, por que isso acontece? Basicamente, a melhor configuração para se tirar fotos assim é você colocar o seu flash no modo TTL. O que é TTL? Through the Lens, ou seja, ela vai pegar toda a configuração da câmera. Em algumas câmeras são ITTL, que é Electronic Through the Lens. Pois bem, você colocou o seu flash, você vai colocar a sua câmera no modo manual, você vai colocar o seu f5.6, basicamente é o começo, você vai colocar a abertura da lente em 5.6 e você vai usar o shutter speed, que no caso é a velocidade do obturador, em torno de 40, 50, 60, 80, dependendo do que você vai tirar. Geralmente eu começo com 40, 50 ou 60, f5.6. Parece um pouco estranho, você vai pensar, mas se eu usar o obturador, a abertura do obturador, por exemplo, a 1.6, 1.60, por exemplo, as fotos vão ficar tremidas. E por incrível que pareça não, porque o que vai congelar a imagem é o flash. Então, você usando essa configuração do shutter speed, a velocidade do obturador, numa velocidade mais baixa, como a 60, por exemplo, ou talvez a 40, você vai congelar a imagem. Inclusive você pode perceber que aqui eu tirei imagens de pessoas correndo, pessoas em movimento, que foi nessa configuração. A luz do flash vai congelar a pessoa. Se você usar um shutter speed de 200 ou 250, que seria o ideal para congelar a ação, que você pode perceber, eles estão correndo, mesmo nessa configuração baixa do 0 a 60, eu consegui congelar as pessoas. Mas se você usar mais ou menos 200 ou 250 na velocidade do obturador, todo esse fundo aqui vai ficar escuro. Você não vai conseguir ver, ele vai ficar muito escuro, porque uma das funções do shutter speed, da velocidade do obturador, além de congelar a imagem, ele também deixa mais ou menos luz entrar. Então, quanto menor for a velocidade do obturador, quanto menor for, mais luz o sensor vai receber mais luz, e nesse caso você vai conseguir perceber no fundo mais luz. Se eu tivesse usado nesse tipo de foto aqui 200, 250 na velocidade do obturador, com certeza o fundo estaria muito escuro e as pessoas próximas à câmera estariam muito claras. Aí eu teria que, no pós-processamento, reduzir a exposição da foto e atrás ficaria muito escuro mesmo. Agora, com relação à posição do flash, eu devo usar o flash nessa posição ou apontado para cima. Para esse tipo de foto, como eu estava no exterior, na parte externa, basicamente eu comecei assim, né? Aí você vai pensar, mas ela não vai rebater em nada, porque você não tem nada para ela rebater, não tem um teto, não tem uma parede, não tem nada. Mas se não estiver muito escuro, a pouca luz que sai
e rebate nessa parte branca, é o suficiente para você obter uma certa configuração, para você obter uma certa iluminação. Não ficou bom, você vai ajustando até você conseguir perceber que a luz ficou boa. Claro que se você usar dessa forma, você pode guardar esse rebatedor branco. Então, eu não falei do ISO. Qual foi o ISO que eu usei para essas fotos? Eu usei o ISO 800. Como é só uma full frame, não teria tanto problema. Mas mesmo não sendo uma full frame, eu já usei numa D7100 com essa mesma configuração. F5.6, que é a abertura do obturador. A velocidade do obturador 0,60, 80 e o ISO 800. As fotos ficam muito boas mesmo, porque o problema não é a questão do ISO ser alto ou baixo, a questão é da quantidade de luz. A quantidade de luz sendo necessária, você não terá fotos granuladas. E todas essas aqui foram tiradas com o ISO 800 e eu não tive esse problema de fotos granuladas, não tive problema com fotos borradas e consegui tranquilamente tirar. Então, sugestão de configuração para usar o flash: F5.6, a velocidade do obturador talvez 50, aí você vai medir, pode abaixar, às vezes baixar um pouco mais, aumentar um pouco mais, e ISO 800. White balance, o balanço de branco, como você vai usar o flash, talvez em 5500, ou talvez você vai colocar aí naquela parte onde tem o flash. É claro também que você pode, como você vai perceber, as sombras não estão muito fortes, nós temos uma certa iluminação atrás. Talvez você poderia, se você quiser, se essas lâmpadas forem amarelas ou brancas, você pode mexer no white balance para você configurar isso daí, talvez menos, quanto mais amarela, menos de 5000, mais branca, acima de 5000. Tira umas fotos para você ver como é que ficou e você vai ajustando seu white balance, ou balanço de branco, até você atingir o que você achar melhor. Você pode perceber que no fundo você vê claramente, o flash não ficou evidente com essa configuração. Pois bem, essa é a dica para esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, e se tiver gostado, não esqueça de escrever aí embaixo. Até uma próxima!